Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre quantas tomadas de uso geral para um circuito. Então pessoal, quantas tomadas devo utilizar em um circuito? Tomada de uso geral são aquelas tomadas que alimentam televisão, geladeira, liquidificador, ventiladores, ferro elétrico, certo? Essas são as tomadas de uso geral. Então pessoal, eu estou apresentando esse quadro aqui para vocês entenderem quantas tomadas eu devo utilizar em um circuito, tomada de uso geral. Aqui nós temos duas tomadas, né? Ela está no mesmo circuito. Nós temos aqui ao lado o quadro de distribuição, nós temos um DR, disjuntor diferencial residual, que é para área de serviço, e cozinha e copa, certo? Então, em área de serviço, em cozinha, nós devemos utilizar um DR, porque são áreas úmidas. Então, em áreas úmidas, como banheiro, área de serviço, cozinha, nós devemos utilizar um alimentador DR, disjuntor diferencial residual, bipolar, certo? Só que saindo do DR, um DR de 20 amperes, sai o fio fase, o neutro, certo? Passando pelo disjuntor, e nós temos o barramento de proteção, que se chama ferramenta. Então, estou demonstrando aqui para vocês duas tomadas. Então, por que eu coloquei duas tomadas de 1800? Porque isso aqui é a potência máxima em um circuito quando se utiliza condutores de 2,5 milímetros. Então, hoje os condutores utilizados em circuitos de tomada de uso geral, o condutor mais utilizado é o 2,5 milímetros. Isso devido à bitola das tomadas, e o diâmetro máximo é 2,5 milímetros para esse tipo de tomada aqui, de 3 polos, certo? Então, vocês devem observar que a coisa mais importante que tem para dimensionar o número de tomadas para um circuito é vocês observar a tensão e o fator potência. Então, o que está ocorrendo hoje é o seguinte, lá nas normas da ABNT, a norma 5410, ela dita que para circuitos de copa, cozinha, área de serviço, devemos utilizar tomada de 600 e de 100. E para as demais dependências, nós podemos utilizar tomadas de 100. Ok? Então, hoje, os eletricistas, os projetistas, ele não repara no fator de potência. Aqui onde está o problema. Aqui onde é o grande problema é isso aqui. Porque nenhum fator potência hoje, ele é 100%. A não ser em circuito resistivo, no caso de chuveiros elétricos e a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente ela foi banida. Então, na prática, o fator potência nunca é 100%. Então, o que eles fazem? Que se você está utilizando esse fio 2,5 milímetros, a capacidade máxima desse fio é 20 amperes. Se você multiplicar, tá aqui, ó, e a capacidade desse disjuntor DR é 20 amperes. Se você multiplicar a corrente pela tensão, você vai encontrar uma potência máxima, quando o fator potência é 100%. Não é verdade. O fator potência é 0,85. Então, para mim saber quantas tomadas, dependendo da potência da tomada, que eu devo utilizar no circuito. Então, para mim saber quantas tomadas eu devo utilizar em um circuito, tem que saber a potência das tomadas, ou a potência dos aparelhos, não é nem das tomadas, dos aparelhos, certo? Porque se você somar 1.800 mais 1.800, são 3.600, certo? Então, porque isso aqui é a potência máxima para um circuito quando se utiliza condutores de 2,5 milímetros, certo? Então, vocês têm que observar isso, a capacidade, ela é dimensionada por aqui, ó. Tirar a capacidade de condução de corrente elétrica do condutor, certo? Lá, a BNT, ela dita apenas quantas tomadas você vai utilizar em cada dependência, certo? A BNT jamais ela disse quantas tomadas você vai utilizar em um circuito.
ela não dita, ela não diz lá quantas tomadas de 600 você deve usar no circuito, quantas tomadas de 1000 você deve utilizar em um circuito, quantas tomadas de 100 você deve utilizar em um circuito. Ela não dita isso aí. Então, ela deixa muito a desejar as normas técnicas. Então, aquelas normas dela mais é para projeto. Na prática, não funciona. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui está aqui, ó. Aqui está a tabela de dimensionamento de tomadas da ABNT. Então, a ABNT apenas aqui para copas, cozinha e área de serviço. Apenas ela dita a quantidade aqui na coluna aqui, ó. A quantidade de tomadas que você vai usar para cada perímetro, certo? E as tomadas elas são calculadas de acordo com o perímetro da área. No caso de copa, cozinha, área de serviço, para cada 3,5 metros fração de perímetro uma tomada. Se você pegar, dividir aqui, por exemplo, aqui um perímetro para 10,5. Se você pegar, dividir 10,5, 10,5 dividido por 3,5, que é igual a 3, está aqui, 3 tomadas. Então, para um perímetro de 10,5, você tem que usar 3 tomadas, no mínimo 3 tomadas. Então, aqui para 7 menor ou igual a 10,5, é igual a 3 tomadas. Então, pessoal, eles pegaram aqui, ó, 7 mais 3,5 é igual a 10,5. Então, para cada 3,5 metros para fração de perímetro, 3 tomadas. Então, apenas eles ditam aqui a quantidade de tomada que você vai utilizar. Por exemplo, aqui para um perímetro de 10,5, eles ditam aqui para utilizar 3 tomadas de 600 só, certo? Isto para se fosse na área lá de serviço, digamos. Lá para a área de serviço, 3 tomadas de 600. Digamos lá para cozinha, tem que utilizar 3 tomadas de 600 mais uma de 100, certo? Então, pessoal, essas tomadas, então eles ditam aqui de 100, uma tomada de 100. Então, hoje, a maioria dos aparelhos, eles é acima da potência de 100. 120, 150, 200, 300, 400, 500. Então, se você for aplicar isso aqui na prática, por exemplo, aqui no final aqui para um perímetro de 42,5, que deu um total de 12 tomadas, sendo 3 de 600. Eles são espertos, ó. Eles colocaram 3 de 600 aqui só nessa coluna. Mas aqui eles aumentaram a quantidade de tomada de 100. Isso aí, totalizando 12 tomadas. Então ele disse que eu posso usar 12 tomadas. Certo? Se fosse para uma área aqui, área de cozinha, uma cozinha enorme, com copa e área de serviço, teria que usar, por exemplo, para a área de cozinha, eu teria que usar 3 tomadas de 600 mais 9 tomadas de 100. Isso se eu fosse usar aqui numa cozinha, uma cozinha grande, aí numa cozinha enorme, eu teria que usar 3 tomadas de 600 e 9 tomadas de 100, totalizando 12 tomadas. Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó, se você pegar 3 tomadas, então você pega aqui e multiplica 3 tomadas, 3 multiplicado por 600 é igual a 1.800, mais 9 de 100 mais 900, certo? Mais 900, então mais 900, totalizando 2.700. Tudo bem, você pegar esse 2.700, então uma potência de 2.600, é que os engenheiros e os técnicos ele faz. Você pega esse valor aqui e divide por 220 volts, que é errado, ó. Ele pega e divide por 220 para encontrar a corrente, deu 12 amperes. Então, eles acham que essa aqui é a corrente neste circuito aqui, ó, com 3 tomadas de 600 mais 9 de 100, que na verdade não é esse valor aqui. Você tem que ter muito cuidado com isso aqui, ó. Porque se eu fosse utilizar aqui mesmo 12 tomadas de 600, não funciona, ó. Você pegar 12 multiplicado por 600 é igual a 7.200 watts. Então, eu não tenho como usar 12 tomadas de 600. Então, no máximo que
eu só posso utilizar aqui no máximo, ó, porque vamos voltar aqui, ó. Então é o seguinte, preste atenção. Então, quantas tomadas de uso geral para um circuito? Quantas tomadas de uso geral eu posso utilizar em um circuito? Então, vocês vêm por aqui, ó. Então, vocês têm que calcular pela capacidade do fio, pela tensão do aparelho, fator potência do aparelho. Então, vocês vão pegar o seguinte, ó. Então, a capacidade desse fio aqui, qual é? Ó, então, a capacidade do fio, vou mostrar para vocês. Qual a capacidade desse fio em amperes? Eu estou utilizando a 2,5 milímetros. Isso aqui é o fio utilizado para circuito de tomada de uso geral. Então, qual é a capacidade desse fio? 21 amperes. Então, vamos arredondar para 20 amperes. Tudo bem, a capacidade máxima dele, 20 amperes. Então, o que você deve fazer? Em saber quantas tomadas eu devo utilizar no circuito de tomada de uso geral. Então, vocês pegam. Ó. Então, capacidade desse fio é 20 amperes. Então, está aqui, eu coloquei o disjuntor. O disjuntor nunca deve ser superior à capacidade do fio. Tem que ser igual ou inferior à capacidade do fio. Nunca superior. Então, a capacidade do fio é 20 amperes. Tem que colocar o disjuntor de 20 amperes aqui. Entendido? Aí, o que eu devo encontrar? Qual é a potência desse condutor? Eu multiplicar a corrente em amperes do condutor, que é 20, multiplicado pela tensão, pelo fator potência. Então, eu vou encontrar a potência. Então, vamos aí, essa aqui é muito importante, essa aula aqui, ela é prática, pessoal. Então, vocês pegam 20 amperes multiplicado por essa tensão. Então, vocês pegam 20 amperes, vou encontrar o que? A potência, vezes 220, vezes 0,85. Então, isso aqui é a potência máxima para um circuito de tomada de uso geral. Essa potência máxima aqui é 3.740, certo? Foi por isso que eu coloquei aqui duas tomadas de 1.800, deu 3.600, certo? Aqui, essas duas tomadas de 1.800 deu 3.600. Então, aqui é a potência máxima para um circuito de tomada de uso geral é 3.740 com um fator de potência 0,85. Se esse fator de potência cair, digamos, para metade, isso aqui vai dobrar essa potência. Então, muito cuidado com o dimensionamento de circuito. Hoje tem muito incêndio no Brasil e no mundo, porque eles acompanham as normas técnicas. Lá, as normas técnicas ditam quantas tomadas ele deve usar em cada dependência. Mas aí, as normas técnicas, ela não ditam quantas tomadas eu posso usar em um circuito. Onde está o problema? Então, ele está dizendo aqui que a potência máxima desse condutor, que é o 2,5 milímetros, é 3.740 watts, certo? Então, para mim saber quantas tomadas de 600 eu devo utilizar num circuito, quantas tomadas de 600? Vocês basta dividir esse valor por 600. Por exemplo, para de serviço, cozinha. Quantas tomadas de 600 eu posso usar? Então, vocês pegam 3.740 dividido por 600. Ó. Então, eu só posso usar 6 tomadas. Tá vendo aí, pessoal? Tá vendo aí? Tá vendo aí que na prática aqui não bate, ó. Então aqui não bate, tá dizendo que eu só posso usar 6 tomadas de 600, certo? Eu posso utilizar, digamos, a área de serviço, cozinha, essas áreas aqui que tem aparelhos, muitos aparelhos, liquidificador, forno elétrico, fogão elétrico. Então, para essas áreas aqui, máquina de lavar, então eu só posso usar a potência máxima que eu posso usar, só posso usar no máximo 6 tomadas de 600, certo? Por quê? Porque a potência máxima desse condutor aqui, já calculei para vocês. Eu multiplicar a tensão pelo fator potência e a corrente. O que os engenheiros estão fazendo? Eles pegam 220, ó, eles multiplicam pela essa corrente, 20 amperes. Aí, ó. Aí, com os fatores, então, ele diz que esse condutor suporta uma potência de 4.400, que é mentira, não é verdade. Inferior. Quer dizer, ele calculou, eles estão fazendo os cálculos no fator potência 100%. Não existe fator potência 100%. Não existe. Na prática não existe. A lâmpada LED, o fator potência dela é inferior a 100%. Fluorescente é inferior a 100%. Geladeira é inferior a 100%. Computadores é inferior a 100%. Televisão é inferior a 100%. Geladeira é inferior a 100%. Freezer é inferior a 100%.
Então, esses cálculos que eles fazem aí tudo é errado, pessoal. Com fator potência 100%. Você vê aí que está dando 4.400, não é verdade. É por isso que há incêndio em vários locais no Brasil, em circuitos, porque eles estão acompanhando as normas ditas lá que ele utilizar. Tem aquela quantidade de tomadas para cada dependência, mas as normas não ditam assim, ó, quantas tomadas de 600 você deve usar, quantas tomadas de 1.000 você deve usar no circuito, quantas tomadas de 1.500 você deve utilizar no circuito. Isso, hoje, os maiores incêndios hoje é em circuitos de tomada de uso geral. Você tem várias tomadas alimentadas no circuito, que é nesse caso aqui, ó, certo? Foi por isso que eu coloquei duas tomadas de 1.800 para dar um exemplo para vocês, certo? E se fosse usar aqui, no máximo, eu posso usar duas tomadas de 1.800 nesse circuito aqui. Mas por quê? Porque eu calculei aqui para vocês, ó, em saber a potência desse condutor que está alimentando esse circuito aqui, ó. Então, se a capacidade desse fio é 20 amperes, você multiplica 20 vezes 220 vezes 0,85, é o fator potência. Então, a capacidade deles é 3.740, não 4.400, como eles estão calculando aí. Como se o fator potência fosse 100%, e não é verdade. O fator potência jamais é 100%. Então, muito cuidado, o fator potência aqui está aqui, ó. Muito cuidado com o fator potência aqui, ó. Muito cuidado com isso aqui, ó. E se esse fator cair pela metade, essa potência ela vai dobrar e esse fio ele vai aquecer até entrar em curto e provocar um incêndio, certo? Hoje os incêndios é devido a esse fator que ele baixa, ó. Se ele baixar para metade, ele dobra a potência. Se dobrando a potência, vai aquecer os condutores, certo? Então tem muito cuidado nessa quantidade de tomada na hora de calcular para um circuito. Por exemplo, aqui, ó, essa tabela lá da ABNT aqui, se eu fosse utilizar aqui, ó, um circuito geral, aqui, vamos agora para as outras dependências aqui, ó. E para essas outras dependências, como quarto, varandas, ó, garagem, certo? Então nós temos essas outras, eles que para cada 5 metros, para cada 5 metros é uma tomada, né? De perímetro. Para cada 5 metros passando de perímetro uma tomada. Então aqui, ó, se você pegar para um perímetro de 10, se você pegar para um perímetro de 10 dividido por 5, então 10 dividido por 5, você vai usar duas tomadas, tá aqui, ó. Se você pegar 40 dividido por 5, é claro que 40 dividido por 5 vai dar 8 tomadas. Para as outras dependências, no quarto, sala, essas outras áreas. Então, apenas ele diz que é para te usar 8 tomadas para um perímetro de 40, certo? Perímetro é a soma do comprimento mais a largura, mais o comprimento mais a largura. É a soma do rodapé. Então, para um perímetro de 40 metros, então você pode utilizar 8 tomadas. Mas ele não diz aqui quantas tomadas devo utilizar em um circuito. Apenas eles estão dizendo que para uma dependência com esse perímetro aqui de 40 metros, eu tenho que utilizar 8 tomadas. Mas ele não diz aqui a quantidade de tomadas que eu devo utilizar em um circuito. Isso que está o problema. Então, se hoje você for utilizar, se você fosse utilizar os 12 computadores, você não pode utilizar 12 computadores, circuito 12 tomadas para computador num circuito de uso geral, jamais. Porque o computador é 600 a potência, ó, tá aqui, ó. O computador é 600, se você pegar 600, ó, multiplicado por 12, notebooks, no caso, computadores, dá 7.200. Não tem como você interligar 12 tomadas em um circuito para alimentar computadores. Não, a potência deu 7.200. Então você vai ter que dividir isso aqui por 3. Ou seja, você vai ter que fazer 3 circuitos para alimentar 12 notebooks e computadores. Você tem que dividir isso aqui por 3. Ó. Dá 2.400 cada circuito. Vocês entenderam aí? Porque você não pode ultrapassar. Ó, eu coloquei aqui 3.600. Se você multiplicar 1.800 vezes 2, ó, 1.800 vezes 2 dá 3.600. Então a potência máxima desse condutor aqui, 2,5, é 3.740, certo? É 3.740. Então se você pegar 3.640
Então, vamos ver quantas tomadas de 600 eu posso alimentar nesse circuito aqui. Então, se você pega 220, ó, pela corrente, multiplica a tensão pela corrente, pelo fator potência, você vai encontrar a potência que esse condutor pode suportar. Esse condutor 2,5 milímetros. Então, você multiplica tensão vezes a corrente vezes o fator potência, então, você vai encontrar a potência máxima. Então, 220 multiplicado por 0,85 multiplicado pela corrente. A 3.740. Aqui é a potência máxima desse que esse condutor pode suportar com o fator potência 0,85. Aqui, ó. Então, quantas tomadas eu devo utilizar nesse circuito aqui, ó? De 600. Só dividir, ó. 3.740 dividido por 600. Aí, eu só posso usar 6 tomadas, viu, pessoal? Tá vendo aí? Então, nesse caso, eu posso utilizar 6 notebooks ou 6 computadores em um circuito. Pois é, eu tenho que instalar 6 tomadas desse modelo aqui para atender 6 notebooks ou 6 computadores só. Com um circuito que tem um condutor de 2,5 mm, com disjuntor de 20 amperes. Eu só posso alimentar 6 computadores, certo? Então tá aqui, ó, calculado. Então muito cuidado, porque hoje eu estou fazendo os cálculos aqui que faltou potência 100%, está errado, certo? Então tá aqui o modelo para vocês. Aqui tem um fio de proteção, fio fase, fio neutro, tomada de 3 polos, disjuntor DR, que é para de serviço, cozinha, copa, banheiro, e o barramento de proteção, né? Fio 2,5 mm. E então para me responder, eu vou responder agora para vocês. Quantas tomadas de uso geral eu posso usar em um circuito? 6. No máximo 6 tomadas de 600. No máximo 6 tomadas de 600. E se fosse usar a de 100, como eles fazem os cálculos aí, então 3.740 dividido por 100, que é a potência lá, mínima lá da BNT, que é para usar 37 tomadas em um circuito, se fosse tomada de 100, certo? Então aí, digamos, só daria para atender aí, no máximo 7 dependências, cada um com 5 tomadas, certo? Então uma residênciazinha aí com 7 dependências, dá para colocar um circuito aí com 37 tomadas de 100. Porque nem todas as tomadas vão funcionar ao mesmo tempo. Tem a demanda, vai ficar em torno de 50%. Então, assim funciona. Mas no caso de tomadas acima de 100, tem que ter cuidado, viu? Muito cuidado para essas tomadas acima de 100. Principalmente essas tomadas aqui, ó, de 600. Muito cuidado com essas tomadas aqui. Essa aqui provoca mais incêndio hoje no Brasil, esse modelo de tomada aqui. Porque eles alimentam, digamos, 12 tomadas 10 de 600. É um perigo, não funciona, pessoal. Você pegar 600, ó, multiplicado por 12, vai dar uma potência muito alta. 3 vezes a capacidade do condutor, ó. 3 vezes a capacidade do fio, ó. Esse fio só suporta no máximo 3.740 watts. Potência máxima dele. Eu calculei para você. Então, quando vocês for dimensionar circuito de tomada de geral, repare qual é o condutor que você está usando, capacidade do condutor em corrente, fator potência, tensão do aparelho. Então, isso aqui é o principal para dimensionar um circuito de uso, tomada de uso geral e também para tomada de uso específico. Tomada de uso específico é aquelas tomadas que alimentam aparelhos de ar-condicionado. Tomada de uso geral são as que alimentam vários aparelhos, certo? Em um só circuito. E específico, elas só alimentam um único circuito. Esse aqui alimenta vários aparelhos, certo? Nós temos tomada de uso geral aqui, certo? Tem várias tomadas interligadas em um circuito paralelo, com um circuito paralelo. Ok? Então tá aqui, o modelo é esse, certo? Eu já calculei quantas tomadas vocês devem usar de 600, são 6. E tomada de 100, se fosse usar, seria 37. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal.